Graça e paz do nosso Deus. Vamos agora com mais um estudo para você. Hoje vamos falar sobre os Salmos, capítulo 1, do seu primeiro verso até o terceiro. O título que nós temos hoje é Bem-aventurado segundo os Salmos. Esse título vai ser muito importante para nós falarmos, exatamente porque a gente vai entender o que é um bem-aventurado. E vamos ver que nesses 3 versos tem características definidas e importantes. Quer conhecer bem isso? Quer se aprofundar nas Escrituras? Então vem comigo. Vamos ler a palavra de Deus que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o seu canal Frutificai Oficial, começando agora! Queridos, eu quero falar para você que esse salmo é muito conhecido. Eu posso considerar ele como um prefácio das bem-aventuranças, falando sobre bem-aventurados de uma forma específica e muito singular. Vamos explicar aqui que do primeiro ao terceiro versículo, ele vai falar, por exemplo, o que o bem-aventurado não faz. Segundo, ele vai falar as características de um bem-aventurado. E 3, ele vai falar sobre as bênçãos provenientes daqueles que são bem-aventurados. Dos versículos 4 até o 6, que não é objeto do nosso estudo, mas só para constatar, ele fala sobre o destino dos ímpios, que vem a diferenciar exatamente com aquilo que é a pessoa que é bem-aventurada. Bem, querido, o que eu posso dizer, começando aqui a falar sobre esse estudo, é que bem-aventurado, como foi dito por Davi no seu original e também foi empregado por Jesus no Sermão do Monte, quer dizer feliz. Feliz. Essa felicidade, queridos, não podemos considerar que assim que você aceita Cristo, você vai ter uma felicidade espontânea, mas ela é construída. Davi vai dizer exatamente que existem, aí se você olhar o versículo 1, você vai ver quais são os tipos de graus que a pessoa não faz e que chega à felicidade. Muito interessante esse estudo, diferenciado até porque é muito conhecido, porém eu já ouvi tanta gente falar de forma diferente, mas esse estudo aqui foi um consolidado de vários pensadores cristãos e teólogos. Queridos, eu posso dizer para vocês que a felicidade, ou o bem-aventurado, para você chegar a esse ponto, você vai construindo etapas. No seu versículo 1, você pode ver, eu vou ter que utilizar aqui um pouco para poder ler, porque de cabeça nós sabemos, mas eu quero falar exatamente como está na palavra de Deus. Ela diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse primeiro versículo, ele é um não que o bem-aventurado deixa de fazer. Por quê? Ele não anda segundo o conselho daqueles que não andam nos mesmos princípios dele. O conselho daquela pessoa que vem a ferir os princípios daquilo que você acredita, daquilo que você defende, daquilo que você realmente tem um entendimento hoje, que é a verdade, você não consegue seguir esse conselho. Você não consegue seguir essa orientação, porque o conselho que você vai seguir, naturalmente, é o conselho que já vem na Bíblia, ou vem de Deus, ou vem de pessoas que realmente estão no mesmo nível ou estão no mesmo tipo de fé que você. Você não vai andar no mesmo conselho daqueles que
estão usando de artimanhas. Isso eu posso dar exemplos. Existem pessoas que usam de artimanhas colidir com os princípios que você acredita. Naturalmente não tem como você acatar e praticar esse conselho. Então a primeira coisa do bem-aventurado é não seguir o conselho dos ímpios. Segunda coisa que o bem-aventurado ele não faz é se deter no caminho dos pecadores. Queridos, aí de repente você pode imaginar e pensar assim, mas se eu de repente fui convidado, estou no meio de amigos e eles não acreditam em Cristo, eles possuem a sua fé, isso não tem nada a ver com esse versículo. O que está dizendo aqui é que você não pode andar no caminho, você anda no caminho da luz, você anda no caminho dos princípios de Deus. Naturalmente, aquele que anda em outro caminho, ele tem as suas práticas, ele tem os seus hábitos, que com certeza não são iguais aos seus, e que também vem a ferir aquilo que você já vem aprendendo, aquilo que você já tem como regra de vida. Então, como você vai seguir um caminho que não é aquele que você acredita? Como você vai seguir um caminho, você vai seguir por aquela estrada, sabendo que naquela estrada não vai dar para a vida eterna, mas sim para a destruição? Naturalmente, você vai querer seguir o caminho. Isso é para deixar bem claro que o caminho no qual Davi está falando não é o caminho de você estar, de repente, próximo a pessoas que não professam a mesma fé. Mas sim você seguir caminhos, hábitos, até mesmo práticas que venham a ferir o efeito de viver uma vida de santidade. Isso não pode acontecer para um bem-aventurado. O terceiro não, que o bem-aventurado vai praticar aqui, que ele vai deixar de fazer, ele não vai estar se assentando na roda dos escarnecedores. Bom, e aí, mais uma vez, nós podemos parar para falar sobre, então não posso chegar numa festa e estar no meio de amigos, eu não posso estar presente em locais dos quais as pessoas não, querido. Nós temos que ter um entendimento do que a palavra está nos falando. Existe uma roda no qual Davi está ali dizendo, mas essa roda não são de pessoas qualquer, são de pessoas mundanas, com atos contrários aos princípios de Deus, que vivem deliberadamente contrários àquilo que Deus tem para a vida dele. É aquela pessoa que realmente já tem o conhecimento de Deus, mas ela é contrária, ela vai de encontro de forma assim deliberada, intencional, e ela vai com intenções, com opiniões que com certeza, olha o que diz a palavra, escarnecedores, pessoas que zombam, pessoas que escarnecem, pessoas que fazem zombar. Isso daí, em qualquer circunstância, você se sentiria ferido. Você não consegue, um bem-aventurado não consegue estar na roda de pessoas que zombam, que escarnecem a fé alheia, ou até mesmo aquela pessoa que vive uma vida separada, vive uma vida totalmente diferenciada, e quando chega numa roda, num ambiente, é praticamente zombado, escarnecido, contrariado. Então, querido, nós temos que ter o entendimento de que essas pessoas, elas vivem realmente um hábito totalmente liberal para aquilo que não concerne o reino de Deus. Bom, falamos aqui do primeiro versículo que fala exatamente dos 3 nãos que compõem o bem-aventurado. Mas agora nós vamos falar do versículo 2, que fala exatamente das características que compõem o bem-aventurado, o feliz. Essa pessoa, em primeiro lugar, ele tem um caráter positivo.
Ele tem o prazer na lei do Senhor. Querido, ele lê e medita nela de dia e de noite. Sabe por que isso acontece, querido? Porque ele já venceu a atração, a sedução do mundo. Quando nós falamos dessa parte da passagem, nós falamos de uma pessoa que ama a lei. Não é somente ler, ele ama a lei que ele conhece. Ele ama o conhecimento dela. Ele ama estar perto do conhecimento da palavra. Ele ama se aprofundar naquilo que concerne o conhecimento de Deus. E isso é tão maravilhoso que ele medita nela de dia e de noite. Tudo que o atraía, que o seduzia e que lhe trazia para longe da lei, de longe da palavra de Deus, hoje mais não tem efeito. Hoje ele ama, hoje ele tem prazer na lei. Isso é uma característica de um bem-aventurado. Aquele que você vê que gosta da palavra, que ama a palavra, que tem praticamente um regozijo. Seu coração exulta quando vai falar da palavra. Você já viu uma característica notória de um bem-aventurado. Mais ainda, aqui, Davi lhe faz aqui uma comparação com uma árvore. Isso já está no verso 3, tá? Mas também é uma característica também. E vamos falar logo após das bênçãos. Mas olha só, que característica linda. Ele faz a comparação do bem-aventurado como aquela pessoa ou aquela árvore que é plantada junto a ribeiros de águas. Querido, qual a árvore que não quer ser plantada junto a um ribeiro de águas? Um local onde ela pode, através das suas raízes, ela pode absorver nutrientes, ela pode então pegar toda a propriedade que vai lhe alimentar e vai lhe manter sadia. O bem-aventurado, ele é comparado a uma árvore que está colocada no lugar certo. Ela dá o seu fruto no tempo próprio, certo? Suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Querido, quer dizer, segundo os Salmos, que ela dá, por exemplo, o fruto no tempo exato. Ela dá o fruto da paciência no tempo do sofrimento. Ela dá o fruto da fé nos dias de provação e dá o fruto da alegria santa nos tempos de regozijo, de alegria, de bênção. Então, querido, na estação certa, no momento adequado, bem-aventurado, ele tem o seu fruto preservado, assim como a sua árvore. Ele está alimentado pelas águas. Então, o fruto dele dá exatamente no tempo certo. Quando vem o acontecimento, automaticamente o seu fruto é condizente com o que ele é, um bem-aventurado. Então, no tempo, você vê, quando tem um acontecimento, a sua resposta, como uma árvore frutífera, é de um fruto bom, agradável. Queridos, mais do que isso, nós temos que falar aí ainda sobre a bênção. Olha só quantas bênçãos são os frutos provenientes daquele que é um bem-aventurado, que foi comparado a uma árvore. Mais do que isso, nós temos também que dizer aqui que suas folhas não cairão, serão preservadas. Já dissemos aqui o motivo pelo qual isso acontece, mas eu quero dizer a parte onde ele fala que tudo que fizer prosperará. E aí é claro que o primeiro momento e até a palavra que é muito dita é: olha, você vai prosperar. Você é um bem-aventurado, você vai prosperar. Querido, você percebeu que nós estamos falando intrinsecamente de bênçãos espirituais? Nós estamos falando exatamente de quem é o bem-aventurado, o que ele deixa de fazer, quais são as características dele. Então a prosperidade de um bem-aventurado, naturalmente, também segue a mesma linha de pensamento.
é uma pessoa que tudo que for fazer, Deus se mostrará com ele. Deus confirmará os seus frutos, confirmará que ele é o Deus da sua vida. Então, querido, isso é importante, porque isso marca um bem-aventurado. Um bem-aventurado não é somente aquele que fala que é um feliz ou que demonstra ser, mas é aquele que é testificado de que é um bem-aventurado. Então, para ser bem-aventurado, não vale a pena somente dizer. Vale a pena dizer, viver e ser testificado de que é. Tá, querido? E agora, somente para nós terminarmos o nosso estudo, para não nos alongarmos, nós temos que dizer que esse salmo, ele fala sobre o bem-aventurado, mas também fala sobre os ímpios e o caminho deles. Você pode ver que na sequência do versículo 4, ele fala sobre o caráter do ímpio, que fala que é uma palha que o vento espalha. Isso quer dizer que eles estão mortos e são levados pelas circunstâncias, por doutrinas, por todo tipo de mazela que acontece. Tudo que lhe acontece, ele é levado exatamente porque está morto. Outra coisa que caracteriza é que essas pessoas, elas não subsistirão no juízo. Elas nem farão parte da congregação dos justos. Elas comparecerão, mas o comparecimento delas será somente para um objetivo. Será para serem condenadas e não absolvidas. Elas então terão medo, porque ali elas estarão exatamente no julgamento. Mais do que isso, nós sabemos que aqui na terra não temos como fazer a separação na congregação da terra entre o joio e o trigo. Eles crescem e eles convivem juntos. Mas nesse versículo deixa bem claro que o caminho do ímpio perecerá. E ele, quando estiver exatamente na congregação, eles não comparecerão para serem absolvidos, mas sim para serem julgados. Que a graça do Senhor venha abençoar. Você é um bem-aventurado? Que o Senhor continue mantendo as bem-aventuranças, continue mantendo esse vigor na fé, esse amor por meditar na lei e amar a lei e ficar com ele de dia e de noite. E você sempre estar plantado, arraigado a ribeiros de águas, sabendo que o teu fruto, ele dá sempre no tempo certo. E são bênçãos, porque ele no tempo correto, não é fora do tempo, é no tempo correto. Assim que acontece, o seu fruto aparece. Que o Senhor possa te abençoar. Mais uma vez eu quero agradecer a todos aqueles que estão vendo o canal Frutificai Oficial, que estão dando o prestígio de ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor possa estar lhe dando força, possa lhe dar fé, que o Senhor possa estar multiplicando as bênçãos na sua vida. E se você puder, meu querido, ajude o canal se inscrevendo e também compartilhando junto àquelas pessoas que precisam tanto, aquelas pessoas que hoje ainda não são bem-aventurados, mas com certeza são pessoas que podem ser. E é por isso que eu quero agradecer a você mais uma vez por estar aqui comigo no YouTube. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.